Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, graça e paz. Tudo bem com você? Como é que tá? Eu sei que tá bem. Eu sei que Deus tem promessa para nós, amém, irmão? Vamos começar a nossa live mais um dia, na presença do Pai, né? Eita glória! Devocional do Eita glória! Jesus é lindo, maravilhoso, né? E quando nós vivemos propósitos com o Senhor, coisas maravilhosas acontecem na nossa vida. Deixa eu te perguntar, para tomar um cafezinho? Uma bênção, né? Deixa eu colocar um louvor aqui. Amém. Glória a Deus, aleluia. Como é bom, né, irmão, a gente viver esse propósito do Senhor. Então hoje nós estamos aqui no 14º dia do mês de janeiro. Estamos quase na metade do mês. E Deus, ele tem propósito para nós, né? Ele desafia você a sempre colocar os olhos no Senhor. Não tire seus olhos de Cristo. Não tire seus olhos de Cristo. Olha só o que nos diz no livro de Salmos 68:1. Salmos 68:1. Levanta-se, Deus, dispersa-me os meus inimigos, da sua presença fogem os que aborrecem. Levanta-se, Deus, dispersa-se os meus inimigos, de sua presença fogem os que aborrecem. É interessante notar que algumas pessoas passam a maior parte do tempo falando sobre o diabo, sobre o que o diabo fez com elas, suas lutas e suas repreensões. Mas eu quero falar que você precisa repreender o diabo das batalhas espirituais. Você precisa ter autoridade para isso. Alguns se encontram num lugar onde ele acha que não tem mais força. E alguns se concentram, né, mais nos ataques do demônio do que na voz de Deus. Sempre dá ouvido às batalhas, os diabos dizendo que você é um derrotado. Mas agora é um tempo de mudar a chave, né? Mas na verdade, o que é a melhor maneira de vencer a batalha espiritual? Não é estar em conhecer o inimigo, mas sim conhecer o comandante, que é Cristo. Se você estar junto com o comandante, com o exército vencedor,
toda direção que o comandante te der, acredite, ela será a melhor forma para você chegar no lugar. E quando chegar nesse lugar, é a vitória. Chegará a vitória. Por quê? Porque nós entendemos que o nosso general é Cristo. A Bíblia fala. Nós somos filho deles, ele é o cabeça, nós somos o corpo, né? O nosso general é Cristo. A principal estratégia não é focar no diabo, mas em buscar a presença de Jesus e ouvir o que ele fala em seu coração. Então não adianta você dizer, eu conheço o diabo. Não. Não é assim não. Você precisa conhecer o comandante. Você precisa estar alinhado com o comandante. Certa vez eu vi uma reportagem de um jogador e o técnico falou para ele assim, você conhece o zagueiro do outro time, você precisa assistir os vídeos, você precisa ver como é que ele marca, como é que ele usa de estratégia. E esse jogador falou pro treinador, treinador, eu não conheço ele, mas uma coisa eu te falo, ele me conhece, né? Então, às vezes, você tá preocupado demais em querer conhecer o problema, em querer conhecer o seu adversário. Davi, ele sempre recebia uma instrução do Senhor. E quando o profeta falava para ele, você vai ganhar essa batalha, ele ia, e ele era vencedor. Todas as vezes que Deus não dava o respaldo para Davi, ele perdia a guerra, né? E você vê que toda vez que ele sabia que ele não era, que Deus não estava com ele naquela batalha, acontecia o episódio, né? Até então ele enviou um dos seus melhores soldados, né? Ali do seu exército, para morrer na batalha. Enfim, às vezes Davi tirava os olhos do Senhor. Ele sabia o que estava fazendo. Mas Deus nos deu a reconciliação. Deus nos deu a oportunidade de reconhecer, de recomeçar. De recomeçar. E quando ele fala de recomeço, ele fala para eu e você colocar os olhos no Senhor. Colocar os olhos nele. Porque quando você coloca o seu olhar nele, você não vai ter caminhar para um determinado lugar sem direção. Quando você o conhece, ele dará direção para você. Você conhece Jesus? Você tem buscado a sua presença e ouvindo a sua voz, a sua palavra? Conhecer Jesus, confiar nele, é reconhecer a presença e favor da sua vida, é o caminho para a vitória espiritual. Em vez de concentrar no diabo, concentre-se em exaltar o Senhor. Pois quando ele se levanta, os inimigos fogem. Aleluia. Assim você vencerá as batalhas espirituais. A verdadeira estratégia não é conhecer o inimigo, mas conhecer quem é o comandante. Hoje, decida focar em Cristo. Decida focar em Cristo, proclamando a sua glória e verdade de quem Ele é. Proclame
Todos os seus inimigos estão sendo dispersados pelo poder do comandante Jesus Cristo. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, pois o Senhor Jesus, Ele está ao seu lado e é maior do que o diabo. Sempre. A melhor maneira de vencer é conhecer o comandante. Hoje a nossa leitura está em Gênesis 48 até o 50. Capítulo 8 ao 50. Seja abençoado. Não tire os seus olhos de Cristo. O Senhor, Ele sempre vai te dar a direção. Você precisa viver esse propósito. O ano está começando. As batalhas já estão vindo. Umas estão vindo do ano anterior, outras estão surgindo. E batalhas surgirão dia após dia. O que vai determinar como você vai passar por essas batalhas é como você conhece o comandante, como você confia no comandante. Esse comandante é Jesus. Então a direção que eu te dou: conheça Cristo, busque o Senhor. Ele é a sua fortaleza, Ele é a sua vitória. Através dele que você alcançará as grandes vitórias, as pequenas vitórias. Ele será evidenciado, não o diabo. Amém? Quero orar com você. Quero orar com você, declarando uma palavra poderosa na sua vida. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia na tua presença. Sabemos, Senhor, que tudo coopera para o bem daquele que ama, ó Deus. Nós entregamos ao Senhor, ó Pai, mais um dia. Que o Senhor enche o nosso coração. Enche, Senhor, a nossa expectativa de vencer as batalhas no nosso dia, na nossa semana. E que este ano possa ser, Pai, o ano das portas abertas, o ano da multiplicação, o ano das grandes conquistas, em nome de Jesus. Eu oro, Deus, te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Seja abençoado. Abençoe outras pessoas. Deixa o Senhor ser o Senhor da sua vida. Amém. Deus abençoe.